Bem-vindos ao canal Mundo Invertido. Meu nome é Natanael e hoje vamos tratar de um tema que todo mundo gosta de falar, mas ninguém gosta muito de mexer, né? Que é o dízimo, né? Então, quem tiver seu escorpião aí no bolso, começa a remexer. Primeiro, nós vamos tratar de alguns pontos aqui. Vamos dividir nosso vídeo de hoje em 3 pontos. O dízimo no Antigo Testamento, tanto pré-lei mosaica e pós a lei. Vamos tratar o dízimo no tempo de Jesus, né, no Novo Testamento, e o dízimo para a igreja, tanto a igreja apostólica quanto a igreja atual. Como é que nós devemos tratar essa relação de dízimos, de oferta para o Senhor? Muito interessante, Natan, o tema escolhido. Antes de tudo, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estou grato a Deus por estar aqui com você hoje, falando sobre esse assunto, que é de suma importância. Um assunto sensível, como você mesmo disse, mas importante porque nós temos aí, Natan, muitos estelionatários da fé, não é? Pessoas Sim, que sim. se aproveitam da boa fé das pessoas e às vezes da ignorância e para tomar proveito, né? E trazer esse assunto aqui, esclarecê-lo, eu espero que sim, né? Da melhor forma possível, simples, para que todos que estão assistindo o canal possam entender. É algo maravilhoso. Que Deus nos ajude, o Espírito Santo direcione aqui tudo que vai ser dito e quem está aí do outro lado possa entender e viver o que vai ser ensinado aqui. Isso é um ponto importante da questão das pessoas se aproveitando da boa fé dos outros, porque tem todos os meios, né? Protestante, católico, onde tem pessoas que têm uma religião, há sempre essa informação de você estar doando, e tem pessoas que se aproveitam disso, né? Inclusive, com a questão da internet, da globalização da informação, a gente vê constantemente pessoas se aproveitando da fé dos outros, né, fazendo promessas de milagres, disso e daquilo, se você doar para a igreja. E nós vamos entender aqui que o princípio do dízimo não é esse, né? Não é uma troca de favores, é porque tudo já é do próprio Deus. De certa forma, essas pessoas ensinam aos fiéis estarem barganhando com Deus Isso. constantemente, né? E aí também aqui eu espero que a gente possa esclarecer a diferença entre esse barganhar e a lei da semeadura, né? Planta-se e colhe. E muitas pessoas confundem isso com a barganha, né? É sempre você me dá tanto, você oferta tanto, e Deus ele vai lhe honrar em dobro. E as pessoas já contribuem com a obra de Deus, não com um coração generoso, mas esperando receber alguma coisa em troca. Não é, Natan? E com relação ao dízimo, é muito importante a forma como Natan dividiu aqui, e tudo nós vamos procurar fundamentar na palavra de Deus, né? Mas não só na palavra de Deus, mas tem todo um contexto histórico, social, político, né, Natan? Cultural, que precisa ser trabalhado também. Mas de início aí vamos trabalhar com o dízimo na antiga aliança, né, Natan? Não Exato. só na antiga aliança, mas quando eu digo antiga aliança, a gente se refere a todo o contexto, né, Natan? Isso. A lei de Moisés, mas antes também da lei de Antes. Moisés, porque o dízimo ele não é da lei, né? Ele vem muito antes da Uhum. lei. E outra coisa, não foi criado pela nação de Israel, mas também pertencia a outras culturas, né, Natan? Exato. E isso é uma questão bem importante porque as pessoas pensam que foi o próprio Moisés que instituiu o dízimo. Mas se nós lermos, eu queria ler com vocês aqui, o dízimo no Antigo Testamento, a gente pegando antes da lei, já em Gênesis capítulo 14, versículo 20, nós vamos perceber que Abraão ele entrega o dízimo a Melquisedeque. E só para definir, né, dízimo, para quem não sabe ainda, para as pessoas cristãs, para os cristãos, é bem conhecido, mas o dízimo é a 10ª parte. Nós pegamos aqui no texto de Gênesis 14, 20, e fala: E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Nós percebemos que o dízimo já era um costume. Melquisedeque era um sacerdote, mas também era um rei. E aí houve uma batalha. Abraão vai e entrega esse dízimo, essa 10ª parte de todos os bens que ele havia recuperado a Melquisedeque. Então percebemos que já havia entre aquele povo daquela época o costume de entregar uma 10ª parte dos despojos das É guerras. muito bom e importante destacar que aqui não é algo normativo, é descritivo, não é? Nós não vemos Abraão Abrão, na verdade aqui ainda é Abrão,
em outro momento, entregando o dízimo, não é? Isso não é uma norma, algo normativo. Aqui nós temos algo descritivo, Estava né? mais para um costume. Um costume que não é só que na verdade os outros povos ali daquela região do Oriente já praticavam, né? Isso. Abraão ele não tirou aquilo da cabeça dele do nada, né? Havia um costume entre aqueles povos de dar em forma de gratidão, e é muito importante isso, como uma gratidão entregar o dízimo, a 10ª parte. Nós vamos observar também, e eu não vou fazer a leitura, que senão o vídeo vai ficar muito longo, em Gênesis capítulo 28, antes ainda da lei, Jacó também fazendo um voto ali, né? Dizendo que se Deus abençoasse ele, ele daria também a 10ª parte de tudo que ele possuía. Gênesis 28 e 22. Isso, Gênesis 28 e 22. Então, percebemos que, inclusive era um texto que está marcado aqui também, Gênesis 28 e 22, que esse fato de Jacó fazer um voto, de dar o dízimo, indica que isso era o quê? Um costume. Costume da época, pois, caso contrário, ele não teria feito isso. Então, já temos aí um precedente do dízimo anterior à lei de Moisés, a lei mosaica, que foi dada. Mas aí, no Levítico, né, no capítulo 27, nós vemos a instituição do dízimo como algo normativo. Agora, a lei ela vai absorver isso, né? A lei vai pegar o costume e vai transformar em algo normativo. Sem dúvida. E qual foi a finalidade disso aí, Júnior? Se nós observarmos o dízimo dentro ali da lei e se tornando algo normativo, ele surge quando vai ser dividida a terra entre as tribos de Jacó, Israel, e a tribo de Levi, ela não teria parte naquela divisão de terras. O próprio Deus vai dizer no texto, depois você lê em casa com mais cuidado, que ele mesmo seria a herança daquela tribo de Levi. Aquela tribo de Levi se dedicaria integralmente à obra de Deus, ao ministério no templo. E as outras tribos se encarregariam de dar assistência, contribuir com aquela tribo, com os levitas e sacerdotes, exatamente por eles não terem parte na herança. E eu estou dizendo assim de forma bem tranquila, né, para que você possa entender. Então eles tirariam ali, na época não era dinheiro, né? A moeda ela vai surgir, acho que no século 8 antes de Cristo, a moeda era cereais, animais, não é? E eles deveriam pegar ali das primícias a 10ª parte e levar até os levitas. Então aí surge não mais como um costume, mas como um mandamento. É um tipo, Natan, de imposto que era dado ali. Então era obrigatório. Fazia parte do culto também. Então, dentro daquele contexto ali de Israel, o dízimo era semelhante a um imposto. Então, não pagar o dízimo, não devolver o dízimo, poderia ser colocado como um crime. Alguém que estava cometendo um crime. Porque aquela 10ª parte não era dele. Aquela 10ª parte pertencia ao Senhor. Era obrigatório, era um mandamento, tendo em vista os levitas não terem herança na terra, não é? Então ali eles deveriam assistir, eles deveriam dar a manutenção, ajudar aqueles sacerdotes e aqueles levitas, aquela tribo, com os seus dízimos. Então é um tipo de imposto. Sim, e se nós pegarmos aqui, só para embasar o que o Júnior falou, número 18 e 21 diz assim: darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. 2 Crônicas 31:4 diz assim: além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Então já havia a lei, agora normatiza isso, como a gente falou, imposição para o povo trazer esse dízimo para os levitas. Os levitas, eles não tinham parte na terra, eles tinham dedicação exclusiva à tenda da congregação, né? Não tinha templo ainda, depois ao templo, ao serviço do Senhor, e aí eles tinham que ter alguma forma de sustento, e esse sustento se dava por forma, uma das formas, né, era o dízimo. Outro ponto interessante é porque a gente se prende muito aos 10%. 10%. No entanto,
O judeu, ele dava muito mais do que isso. Ele dava aproximadamente, Natan, 30%. Nós podemos dividir aqui, para que você entenda de maneira bem didática, em três. O primeiro dízimo, todos os anos, aqui em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura, que a terra produzir, diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome, comerás, olha, esse aqui é o dízimo para você. Você separa a 10ª parte e você vai se alegrar. Exato. Comer aquilo ali, ó. Comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, do vinho novo e do melhor azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente o Senhor teu Deus. Então esse dízimo aqui, esses 10%, era para o indivíduo se alegrar com ele. Exato. Ele comia, inclusive, até bebida forte, viu? Eu não vou entrar nessa questão aí, não. Deixa para outro vídeo. Deixa para outro vídeo. Segundo, ao final de cada 3 anos, aí esse dízimo aqui era a cada 3 anos. Olha, ao final de cada 3 anos, trazer igualmente todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando em sua própria cidade. Isto para que os levitas, que não têm parte na herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades, possam se chegar, comer e saciarem-se. E para que o Senhor teu Deus os abençoe em todo o teu trabalho, todo o trabalho das tuas mãos. E o terceiro, Júnior? O terceiro é exatamente aquele que é do Senhor. Foi o que Natan leu agora em Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 33. Aquilo ali não se podia tocar nele. Aquele dízimo era separado para o Senhor. Se eu tocasse naquele dízimo, eu teria como se fosse um juro, Natan. Se eu mexesse naquele dinheiro ali, eu teria que devolvê-lo, mas com juros. 25% a mais. Não é? Acredito que é esse o valor. Então você percebe que não era só 10%. Não é? Se nós formos seguir à risca o que está escrito aqui na Torá, seria 30%. Isso. Quase isso, né? Quase isso. Porque o outro é de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Então seria batido 30%. E a forma também, muito interessante, ainda não havia moeda, dinheiro. O dinheiro, como eu bem disse aqui, vem surgir depois, não sei, o século, você está em casa, pesquise, século 8 a.C. Mas era cereais, era o que eles colhiam ali, plantavam e colhiam animais. Inclusive aqui na nossa cultura, na nossa cidade, que é a cultura maior de produção agrícola, tem irmãos que ainda entregam o dízimo dessa forma. Galinha, ovos. Exato. E outra questão, Júnior, que eu quero questionar aqui é em relação de Israel com o dízimo. Israel era fiel, o povo era fiel nesse dízimo ou se mostrou infidelidade? Porque tem aquele famoso versículo dos gafanhotos, né, o devorador. Então, Israel era fiel no dízimo ou não? Não podemos, Natan, no primeiro momento, generalizar, né? Exato. Mas a própria Bíblia deixa claro que muitos ali não cumpriam ali o que era determinado. E vinha sobre eles o castigo de Deus, não é? Eles fugiam do padrão estabelecido por Deus, traziam animais doentes, não é? Não davam o total que era devido. E Malaquias capítulo 3, acho que versículo 11, nós temos uma exortação ali da parte de Deus dizendo que eles roubavam e eles perguntam por quê e em que eles estavam roubando, e ali é citado que eles roubavam nos dízimos e nas ofertas, não é? Porque, na verdade, como eu disse anteriormente, não era um costume, não era só um princípio, não é? Era uma norma, uma lei, um mandamento para Israel. Nós temos aqui o porquê desse mandamento, a finalidade, porque tudo que Deus faz, Natan, tem um propósito e tem uma finalidade. Nós temos os levitas que não receberam herança, nós temos ali os pobres, nós temos as viúvas que ficavam desamparadas, não tinham os benefícios que hoje têm, e quem deveria assistir essas pessoas era o próprio povo. E essas ofertas e esses dízimos era transformado ou convertido em amor, através das obras de auxílio, tanto aos levitas, que não tinham, os sacerdotes que cuidavam e se dedicavam integralmente ao templo, como também a essas pessoas que não tinham quem ajudassem elas, as viúvas e os órfãos e os necessitados. Se nós pegarmos aqui em Neemias 13:10,
O autor vai dizer o seguinte: descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. Então percebemos aqui nesse texto que os levitas não tinham recebido, né, o que era devido, o dízimo que era devido, então eles tiveram que voltar a trabalhar, não puderam se dedicar à casa do Senhor. Em Malaquias 3 e 8, que é um texto próximo do que o Júnior falou, o profeta diz assim: acaso pode alguém roubar a Deus? Ele responde: mas vocês têm me roubado. Pergunta: em quem temos roubado? Aí a resposta: vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Então percebemos aqui que uma parte, né, a gente não pode realmente generalizar, mas uma parte do povo de Israel não cumpria esse mandamento. E aí vem essa exortação do Senhor para eles, que eles receberiam castigo. O problema com esse texto é que muitas pessoas usam, talvez, não sei, de má fé ou desconhecimento. Porque aprenderam daquela forma e replicam, né? Porque tem muitas pessoas, Natan, infelizmente, ainda líderes dentro da igreja que não se dedicam ao estudo da palavra e que são bons replicadores. Não é? Eles escutam, mas não buscam a raiz, o fundamento e replicam aquilo. Aí usam esse texto como uma espécie de ameaça para a igreja. Coagindo as pessoas. Coagindo as pessoas. Olha, se você não der o dízimo, vai vir um devorador, vai roubar sua casa, seu carro, seu filho, até o cachorro vai embora. Os cachorros não. Mas tem realmente isso, né? Graças a Deus, isso tem melhorado bastante, principalmente no nosso contexto. Nós estamos numa igreja pentecostal, tem melhorado, tem evoluído. Mas antigamente nós escutávamos bastante. Se você for procurar na internet, provavelmente você vai ver muitas pessoas tratando desse texto com isso. Mas nós percebemos que o propósito aqui não é esse, né? Verdade. E agora, acho que é interessante nós fazermos um paralelo, Natan, e o dízimo e a igreja. A igreja apostólica, Natan, nós já temos o dízimo nos moldes que é do Antigo Testamento e como a maioria das denominações hoje aplicam, o Antigo Testamento, aquilo como era feito no Antigo Testamento, se aplica à igreja também? É um mandamento, é uma obrigação, é um dever, influencia na salvação? Esses questionamentos precisam ser feitos, né? Então, o que é que você pensa acerca disso? Primeiro, a gente tem que pensar como funcionou essa questão de ofertário na igreja pós-Cristo, né? Nós percebemos que o dízimo no Novo Testamento ele é citado apenas 4 vezes: Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18 e 12 e Hebreus 7, do 2 ao 9. Mas nós percebemos que esses textos nenhum normatizam o dízimo como algo obrigatório para a igreja. Nós percebemos que esses textos eles apenas são falas ou de Jesus repreendendo os fariseus pelas práticas dele, ou são frases, no caso de Hebreus, aí, que retoma o costume do Antigo Testamento, falando para o povo, né, que a carta aos Hebreus foi escrita para um público majoritariamente hebreu. Então, retomando esse costume, mas nós não percebemos no Novo Testamento, nem Jesus, que é a principal base, nem os apóstolos instituindo o dízimo para a igreja. Se nós pegarmos também, Natan, o texto de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 18, nós temos ali o concílio de Jerusalém. Exato. Onde vai se trabalhar a questão do que deveria ser aplicado aos gentios, não é? A igreja também, né? Porque a igreja é constituída de gentios, de judeus, não é? Mas o que deveria ser aplicado aos gentios? Alguns querendo defender a questão do dízimo, ele vai dizer que aqui tratava-se apenas da circuncisão. Mas não, nesse concílio não se trabalha somente a circuncisão, mas todas as práticas da lei, que deveriam ser observadas pelos gentios. E aqui nós não vemos, nesse concílio, o dízimo sendo colocado como algo obrigatório. Está dizendo aqui, diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Atos capítulo 15, versículo 18. 19. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Perceba que não está falando só da circuncisão, né? Da imoralidade da carne,
de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Percebe, Natan, que essa questão aqui do dízimo não é tratado aqui como uma obrigatoriedade. Natan, se nós pegarmos também 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 2, no versículo 7, ele vai dizer: muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Perceba que ele não quis ser pesado, aquela igreja, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento. Então ele entende que aquele que se dedica integralmente à pregação do evangelho, que lidera a comunidade de fé, ele tem direito também de ser sustentado, assistido por ela. E vai dizer também em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Percebamos que ele entendia também que não poderia ser pesado aquele povo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, diz: ora, será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter o trabalho secular para nos sustentar? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Versículo 11. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vós bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós em maior medida. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Natan, havia contribuições, havia o entendimento de que a igreja deveria dar assistência ao pastor, ao líder, mas ainda não temos a figura do dízimo. Paulo ainda não usa o termo dízimo, como até um pastor, esses dias na internet, em um podcast, ele vai dizer que Paulo usou aqui o termo dízimo, mas na verdade não. Ele fala de contribuições, de ajuda, de ser um direito daquele que prega o evangelho, de ser assistido pela igreja, mas ainda não se tem aqui ainda o dízimo. Importante destacar que o pastor, o líder, ele não pode, ou melhor, ele não deve enriquecer com dízimos e ofertas, porque não é dele, é da igreja e deve retornar à igreja. Certo? Se você tem um desejo de ter uma vida confortável, de ter propriedades, de ter dinheiro, né, Natan? Você deve procurar uma profissão, trabalhar secular. Pastor é vocação, é chamado e não pode violentar a igreja, que é o que nós estamos vendo. Salários absurdos, secretário, tesoureiro de uma igreja, Natan, ganhando mais de 15 mil reais, 20 mil reais, não é? Isso é um absurdo. Não, mas ele exerce uma função dentro da igreja que, se ele exercesse no mundo, ele receberia tal valor. Interessante como o mundo é referência quando é conveniente. Não é? O mundo é referência para isso, para receber o dinheiro, mas para outras coisas o mundo não é referência. Então, é dever da igreja auxiliar ali o pastor, assistir o pastor, mas esse pastor não pode violentar a igreja, é o que Paulo deixa muito claro aqui. Não é? Não pode gerar escândalo, se tornar pesado para a igreja. Percebemos que no Novo Testamento não há o dízimo como algo normativo para a igreja. Todavia, Paulo deixa claro esses princípios, né? O princípio da proporcionalidade, então você tem que dar conforme você recebe. Nós percebemos isso em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: tudo que derem será aceitável, desde que faça com boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. Então, você tem que ofertar, tem que ter o princípio da generosidade, tem que ser de boa vontade, tem que ser proporcional.
deve haver o sustento do pastor, daquele que trabalha, se dedica exclusivamente à obra, e aí o problema é quando há os extremos, né? Tem tanto a questão que o Júnior já falou, que é a questão do enriquecimento, e também de deixar o pastor passar fome, passar necessidades, há casos assim também, né? Como na igreja é muito negligente nesse sentido. Então, há proporcionalidade, há generosidade, e acima de tudo há o propósito, né? Que você tem que dar isso de boa vontade, como uma oferta para Deus, e não para o pastor em si, né? Sem dúvida. Outro texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, Natan, que é bem interessante, no versículo de número 2, diz: no primeiro dia da semana já havia uma organização ali, Natan. Não era algo feito aleatoriamente. O texto diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder. Não há figura ainda dos 10%, percebe? De acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Paulo está dizendo. Então já há uma organização, há uma sistematização, no entanto, nós não temos ainda a figura dos 10%. Então, não se aplica em um primeiro momento à igreja, ali no primeiro século, a igreja apostólica, o dízimo. Não é tido como mandamento o dízimo. E aí, a igreja, nós sabemos que, num primeiro momento, era feito os cultos nas residências dos irmãos. Não é? Depois começa-se a criar os templos. A igreja começa a evoluir. Nós poderíamos dizer que ela começa a se institucionalizar, né, Natan? E aí começa a ter necessidades regulares, né, demandas, e aí também precisa-se de contribuições regulares também. E como surge o dízimo, né, Natan? Como surge o dízimo? Como começa-se a trazer aquilo que era do Antigo Testamento para a igreja? Em que momento isso acontece? Não é? Isso é importante falar sobre isso. No Didaquê ou Didaque, ali ainda no século II, nós temos algumas orientações, principalmente no capítulo 11, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar, isso aqui é o ensinamento dos apóstolos, muito embora a crítica literária ela sabe que aquilo ali não foi os apóstolos de fato que escreveram, mas eram textos aceitos dentro da igreja ali no segundo século. E no capítulo 11, no versículo 6, Natan, no verso 6, vai falar exatamente sobre esse cuidado. Se um apóstolo chegar em qualquer lugar pedindo dinheiro, considerai ele mentiroso e falso, profeta. Se pedir para ajudar aos necessitados, aos pobres, não o julgueis. Perceba que já há uma orientação, porque naquele tempo já existia esses falsos pastores que estavam ali para violentar a igreja. O que é mais absurdo nos nossos dias, eu não sei se você concorda comigo, é o fato do irmão não poder fiscalizar, dele não poder observar ou fazer observações como está sendo gasto esse dinheiro. Não ter transparência. Não ter transparência, você não pode pedir um relatório, se você pedir, você está pecando, está querendo administrar, como muitos dizem, o dízimo. Então, e alguns irmãos alienados dizem assim: não, eu dou o meu dinheiro e o pastor faz com ele o que quiser, se ele não estiver fazendo certo, a culpa cai sobre ele. Como você se compromete com algo e você não se preocupa com o que está fazendo ali, com o que está sendo feito com aquele dinheiro? Que comprometimento é esse seu? Se você oferta, se você dizima, você tem que sim saber em que está sendo investido, com que está sendo gasto aquilo, se os pobres, os necessitados da igreja estão sendo alcançados, se o pastor da igreja está fazendo uso daquele dinheiro ali da forma correta, não é? Ou se ele está concentrando aquele dinheiro na mão de poucos ali, né? As riquezas, né? Estão enriquecendo de forma ilícita, como diz nas ofertas dos irmãos, que nós vemos casas suntuosas, não pode existir, o pastor tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que pagar uma previdência privada, Natan, que vai chegar a velhice, eu sei que isso tem que ser feito, mas enriquecimento, juntar dinheiro em banco, comprar patrimônio, isso não pode acontecer, porque o dinheiro não é dele, ninguém junta na sua conta o dinheiro que não é seu. O dinheiro é da igreja, tem que voltar para a igreja. E eu, como alguém que se compromete com a obra de Deus, tenho que estar fiscalizando sim, pedir relatório. Não, isso não é pecado, isso é comprometimento, preocupação com as coisas de Deus, zelo pelas coisas de Deus. Mas se você perguntar, Deus vai lhe castigar. Muitas das vezes isso, Natan, é pregado e ensinado nas igrejas. Para nós concluirmos aqui, o nosso entendimento não é no sentido de que seja errado você dar o dízimo hoje.
Porque o dízimo ele obedece bem o princípio da proporcionalidade e da generosidade. É um padrão, né, Um Natan? padrão, desde que seja feito de forma correta e que seja ensinado também de forma correta, não como algo como uma imposição, mas sim como obra da própria generosidade. E que não influencia em salvação. Exatamente. Certo? Não, você não dá o dízimo, você não vai ser salvo. Na verdade, tem que se pesquisar, tem que se fazer uma reflexão sobre o porquê que você não oferta. Isso. Né? Por que você não é generoso? Você não sente a necessidade dos outros, da igreja? Então, isso é um Seria problema. um problema também, né? Algum cristão que não pratica de forma nenhuma a generosidade. A generosidade, Então, né? é estranho. Agora, não é um ato normativo, uma obra salvífica, vamos dizer assim. Pode-se usar o texto de Malaquias para a igreja? Não. Não pode usar. Nós vamos na igreja, Natan. Usar o texto de Malaquias, você está roubando o Senhor. Aquilo ali, especificamente para a nação de Israel, era um mandamento, era um imposto, era uma norma. Para aquela época. Para aquela época. Né? Não pode dizer que o irmão que não dá o dízimo é um ladrão que está roubando. Exato. E outro ponto interessante, Natan, que aí nós observamos aí no segundo século que ainda está se desenvolvendo essa questão do dízimo. Tertuliano ele vai dizer, no século segundo ainda para o século terceiro, ele vai dizer que tragam as ofertas, as contribuições para os cofres da igreja, não é? Mas aquele dinheiro seria revertido para a obra de Deus, para a igreja. Era um dinheiro que era revertido para a igreja. Aí nós observamos também que Cipriano, e aí nós já vemos uma questão do dízimo, pegando o dízimo do Antigo Testamento como referencial, ele escreveu aproximadamente 85 cartas, e na carta 65, você pode pesquisar na internet, ele vai falar exatamente sobre essa questão do dízimo, pegando o dízimo do Antigo Testamento, Natan, como um referencial, como um modelo, porque a igreja começa a se institucionalizar e precisa-se de um padrão. A igreja ela sai de dentro do judaísmo, então é natural que se pegue aquele padrão. Depois dessa questão, nós temos a deturpação disso, né? Como se fosse um mandamento, como se fosse uma obrigação e não como um ato de generosidade. Esses 10% é colocado como um modelo, para que você siga esse padrão, porque senão ficaria muito aleatório. Eu posso ganhar R$1.000, vou dar R$1, fulano que ganha R$100 vai dar R$10. R$30. Exato. Então, assim, estabeleceu um padrão dentro da igreja e pegou um modelo, que foi o modelo do Antigo Testamento. Então, isso está lá na carta de Cipriano, assim, já se pega essa questão do dízimo como modelo, já se pega o pastor também como sacerdote, como um levita, ele faz essa comparação. Nós vamos ter também, na Constituição dos Santos Apóstolos, aí já é do século IV para o século V, ali já está bem fundamentado já essa questão do dízimo dentro da igreja, porque a igreja agora ela tem templo, Natan, né? Aí tem demandas dentro da igreja, tem pessoas que fazem a higienização do local, já tem algumas coisas que precisam, que requer dinheiro, manutenção. Né? Então, na Constituição dos Santos Apóstolos, não é? Que é dividida em 8 livros, você pode pesquisar e ler também. Aí nós já temos já essa figura do dízimo, mas sempre, Natan, como pegando o Antigo Testamento, a forma como era praticado como um modelo. Como uma base, né? Como um padrão ali, e não como um mandamento. Então, qualquer pessoa que pregar para você que se você não der o dízimo você não será salvo, não tem fundamentação bíblica e nem histórica ali nos pais da igreja, na patrística, nós não vemos isso. Se alguém disser a você que o devorador vai entrar na sua casa, que você vai adoecer se você não der o dízimo, isso não tem fundamentação bíblica. Agora você tem que se questionar também, por que eu não sinto vontade de colaborar, de contribuir com a igreja? Por que eu estou sendo mesquinho com a obra de Deus, avarento? Eu posso contribuir, eu posso ajudar na obra de Deus e eu não ajudo, porque eu chego na igreja, eu tenho algo para beber, tenho energia, e tudo isso requer dinheiro, né, Natan? Tem um pastor que se dedica de maneira integral. Agora, se você observa o pastor na igreja, que não trabalha, não evangeliza, que vive uma vida suntuosa, não sei se o termo é esse, uma vida de regalia, gastando o dinheiro dos irmãos, comprando carro do ano, comprando bens materiais, acumulando riquezas, aí você tem que começar a pedir orientação a Deus e começar a questionar isso. Não deve ser aceito dentro das igrejas, isso. Você não pode fazer parte disso. Você contribui e você tem por obrigação de saber para onde o dinheiro está indo. Exato. E tem outra questão também, né, das pessoas que muitas vezes não têm muitas condições e aí deixam de comprar alimento para entregar na igreja. Já é outra questão também que biblicamente é errada. Isso. Até porque o princípio do dízimo no Antigo Testamento as pessoas participavam dele também. Então você não pode deixar de se alimentar para entregar simplesmente.
o dízimo na igreja. Outra questão também é da forma de gerenciamento do dízimo, né? Porque tem esse processo de transformar o cristianismo no judaísmo. A gente vê muito isso, as igrejas adotando isso. Então, o pastor é o sacerdote. Então, se o pastor é o sacerdote, só o pastor gerencia o dízimo conforme ele quer. Negativo. E aí nós aprendemos lá em Hebreus que nós temos o sacerdócio de todos os santos. Então, se você ganha uma quantidade avantajada e você dá o suficiente para a igreja se manter e para a manutenção do pastorado também, você pode muito bem, uma parte daquele dinheiro, você gerenciar e entregar às outras pessoas que você conhece e que precisam daquilo. Se você perceber que a igreja não está cumprindo com o seu papel, você não pode ser cúmplice. Exato. Né, Natan? Então, não, Deus ele não é um tirano. É verdade que lá no céu não entra dinheiro, né, Natan? Mas o seu dinheiro aqui na terra pode ser convertido em amor, ajudando os pobres, ajudando os necessitados, ajudando o seu líder para que ele possa ter tempo para ler a Bíblia, para pregar, para trazer o seu ensinamento. Mas muito cuidado para que esses que se dizem líder e não são de fato, não estarem violentando, aí, como já disse já algumas vezes aqui, a igreja. São chamados também essas pessoas de estelionatários da fé, induzindo as pessoas ao erro, mexendo com o emocional dessas pessoas e dizendo que o devorador vai entrar na sua casa ou que Deus dará em dobro a você. Isso não é verdade. O próprio Jesus viveu aqui na terra e ele disse assim: as raposas têm covis, as aves têm seus ninhos e o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então não há promessa de enriquecimento tendo o evangelho como mercadoria para se vender. Então, não é uma profissão onde o evangelho é uma mercadoria. Nós temos aí cantores que não são mais adoradores, trabalham com entretenimento e ganham muito dinheiro. Tem cantor que vai cantar na igreja e pede 80, 70, 60 mil reais para cantar. Nós temos pregadores que também não são mais comprometidos com a palavra, mas que na verdade dão show, né, Natan? E nós temos líderes que buscam enriquecer de maneira fácil ali, usando da boa fé dos irmãos. Não seja tolo, certo? Você tem que contribuir, é um dever nosso contribuir com a igreja, mas de forma inteligente. Não dei os meus 10%, eu vou para o inferno. Negativo. Negativo, você não vai para o inferno. A salvação, dízimo não é um requisito para a salvação, certo? Dízimo, ofertas é um padrão estabelecido, normatizado pela igreja institucionalizada. Essa igreja institucionalizada normatizou e se tornou uma norma, um padrão, mas que não tem a ver com salvação. Agora, se eu não sinto vontade de contribuir, aí eu tenho que fazer. Está estranho. Está estranho, de ajudar a igreja, né? A generosidade aí sim é um padrão nativo do cristão. Isso, o amor, Cristo, né? estabeleceu isso. A generosidade é um padrão do cristão. Amor prático. Amor prático. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de contribuir na sua igreja, né? Não vão dizer, os irmãos aqui disseram que não é para dar o dízimo. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos tentando informar da maneira correta, né? O princípio correto. Abençoe aqueles que necessitam, contribua com o seu pastor, contribua com a igreja, não deixe faltar nada e que você possa fazer isso com consciência. Deus abençoe a todos e que o Senhor aí possa enriquecer você com aquilo que é maior e mais precioso, que é a graça dele. Amém. Até a próxima.